Sejam muito bem-vindos ao Orquestradores de Futuro, um podcast para te inspirar com quem vem engajando pessoas em prol da inovação. Eu sou Bibiana, professora e pesquisadora na área de colaboração para inovação. Conta pra gente, Bruno, quem está aqui conosco hoje. Bibi, hoje é muito especial essa pessoa que está aqui conosco. Gente, eu sou Bruno Bittencourt, professor e pesquisador na área de educação para inovação, e hoje a gente vai ter um episódio mais do que especial. Nossa, eu sou super fã, uma pessoa que é referência na área de educação empreendedora, que vem aí nos últimos anos trabalhando muito com a disseminação desse conceito e trabalhando com professores, com estudantes, enfim. Rose, que bom te ter aqui hoje no nosso podcast. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bibi. Uma apresentação super calorosa, né? O Bruno é muito generoso, como sempre, né? Mas fico muito honrada, muito grata de poder estar aqui dividindo com vocês, que são meus mestres ali, né? Jura? E para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, tão necessário, tão importante aí, que de alguma forma a gente possa, né, apoiar e que a gente pode colaborar com isso, né? Então, muito obrigada mais uma vez aí por esse convite. Rose. Para começar, então, a gente queria te ouvir. Quem é a Rose? Quem é tu na orquestra? Ai, meu Deus, vamos lá, então. Bom, eu já atuo com empreendedorismo, já tem mais de 25 anos, né? Então, eu trabalho atualmente no Sebrae Rio Grande do Sul, que é um grande meu parceiro lá. E eu sou muito grata por trabalhar nessa instituição, que foi onde eu aprendi sobre empreendedorismo, né? Sobre como a gente pode trazer o empreendedorismo para a educação e como a educação pode se nutrir disso que a gente chama de educação empreendedora, né? Então, eu estou nessa jornada, já tem 24 anos, 26 anos, na verdade, né? Porque trabalhei por estágio durante 2 anos e depois eu ingressei efetivamente na instituição. Desde que nasceu, praticamente, né? Não, nem tanto, né? Nem tanto. E então venho me desenvolvendo. Atualmente estou, né, doutoranda na área de educação, que é uma das grandes conquistas que eu venho tendo, né, que é trabalhar nesta área. Então, em 2017, eu busquei me aprofundar um pouquinho mais na área de educação. Então, eu fiz um mestrado na Unicinos, né, que eu tenho um grande carinho aí por toda a trajetória que eu também tive na Unicinos. Então, eu busquei um mestrado em gestão educacional. E agora, nos últimos 2 anos, eu estou me aventurando aí na área, né? Não me aventurando na área de educação, mas como doutoranda na área, né? Que é um processo que envolve muito mais pesquisa, um debruçar maior aí. E eu digo para vocês que eu estou aprendendo como eu nunca pensei que pudesse aprender, não é? Então, assim, cada aula, cada escrita, cada artigo que a gente é desafiado a fazer, a gente também tem que mergulhar e se enfronhar desse tema aí, que a educação é um desafio, né, para nós todos, e nos últimos tempos, então, mais ainda, né? Então, com esse advento que, infelizmente, se assolou no nosso estado, a gente se depara ainda mais com lacunas, né? Como é que a gente dá conta de todos esses desafios que a gente já vinha enfrentando antes da enchente, né? E agora, pós-enchente, como é que a gente pode construir ou reconstruir essa trajetória, esse olhar, esse cuidado com a nossa educação, né? É muito legal você te ouvir, porque tu traz aqui uma das competências que várias pessoas você mesmo trouxeram, assim, que é o aprender a aprender. Né? Que está nesse constante aprendizado, na busca pelo conhecimento, na experimentação. Então, assim, quando a gente vai te ouvindo, assim, toda a tua trajetória, né, vai nos estimulando muito, assim, em relação a isso, porque acaba sendo um exemplo bem prático e real. Rose, eu queria começar te perguntando, não podia ser diferente, né, sobre o que é educação empreendedora, né, porque a gente vê que são 2 mundos, como tu trouxe, assim, que acabam se conectando, né, o da própria educação, a educação básica, formal, e claro que aí, educação é um mundo à parte, mas com a lógica do empreendedorismo, que muitas vezes a gente vê isso como algo mais desassociado, né? Nos conta um pouco mais aí dessa tua trajetória, o que tu enxerga para a educação empreendedora e como tu vem trazendo isso dentro das escolas e como também uma política pública.
Bom, como é que a gente vem percebendo a educação empreendedora, né? Muito por conta, assim, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado, a educação empreendedora, ela pode ser vista sobre 2 aspectos. O primeiro deles, quando a gente fala de empreendedorismo no sentido restrito. O que é esse empreendedorismo no sentido restrito? É o empreendedorismo que ele tem mais a ver com o empreendedorismo de negócios, olhando numa visão mais restrita do empreendedorismo. Mas quando a gente amplia o olhar, e aí a gente tem uma visão mais ampla sobre empreendedorismo na educação, a gente está falando de educação empreendedora, esta que perpassa o olhar de abertura de negócios. Porque o empreendedorismo eu costumo dizer, vírgula, também para abertura de negócios. Mas quando a gente fala de um ser empreendedor, a gente está falando de alguém, de um agente que pode transformar uma sociedade, a sua comunidade, o seu entorno, por meio do desenvolvimento de competências. E que competências são essas, né? A gente chama conhecimentos, habilidades e atitudes. É o conjunto dessa tríade que forma, então, as competências e como é que a gente associa isso na educação. Hoje, na realidade, assim, muitos professores, muitos educadores já trabalham com esse conceito e muitas vezes não deram o nome correto para ele, né? Então, muitos educadores já trabalham, por exemplo, trabalhar por projetos. Muitas escolas já trabalham por projetos. E trabalhar por projetos exige competências empreendedoras. E as competências empreendedoras, elas têm diversos níveis, digamos assim. Não vou nem chamar de nível, né? Mas a gente tem um conjunto de competências empreendedoras. Por exemplo, a gente tem o Entrecomp, que eu não sei se é conhecido de todos os professores, talvez não seja com esse nome, mas o Entrecomp é um modelo de competências que vem sendo trabalhado pela União Europeia, especialmente a partir de 2016, teve um estudo, né, que foi desenvolvido pela União Europeia, que leva, então, essas competências empreendedoras para os espaços de aprendizagem. E aí, este modelo Entrecomp, ele trabalha focado em 3 pilares. A gente está falando de identificação de ideias e oportunidades, a gente está falando de recursos e a gente está falando de ação. E para cada uma dessas 3 dimensões, vamos aqui dizer, existe um conjunto de 5 competências. E essas competências, obviamente, eu não vou citar todas aqui, mas no Entrecomp, no modelo Entrecomp, a gente está falando de 15 competências. E essas competências, muito certamente, vocês e professores já trabalham isso com os estudantes, professores da educação básica já trabalham isso com os estudantes, e às vezes nem se dão conta que isso é uma competência empreendedora. Por exemplo, visão, trabalhar com os outros, mobilizar recursos, identificar ideias e transformar em oportunidades. Então, estas são algumas competências, como, por exemplo, aprender com a experiência. Então, e aí é esse aprendizado mais prático. E aí, quando eu falei de projeto, né? Quando o professor lança um projeto para os estudantes a trabalharem em sala de aula ou nos espaços de aprendizagem, que não é só a sala de aula, né? Ele vai estar estimulando que esse estudante desenvolva essas competências, né? E aí a gente está falando dessas competências também como um aprendizado ao longo da vida, né? Então, se eu pudesse resumir o que é a educação empreendedora, é difícil, né, de a gente chegar num consenso referente a um conceito. Mas o que a gente tem visto na teoria é que esse conceito, ele está sedimentado aí, ele está, não vou dizer sedimentado, mas ele tem essas duas abordagens, né? O empreendedorismo no sentido restrito e o empreendedorismo no sentido amplo. E é esse empreendedorismo no sentido amplo que a gente consegue aproximar mais da educação empreendedora. Perfeito, deu uma aula, Rose, aqui para a gente sobre empreendedorismo e educação. E adentrando um pouquinho mais nisso, traz para a gente a tua experiência, porque tu foi tratando aí diferentes públicos, a educação básica, né, o ensino superior, as empresas, como é que vocês vêm trabalhando o empreendedorismo nesses diferentes públicos e até, por exemplo, se for olhar
educação básica, pode ser educação escola pública ou privada, enfim, como é que vocês vêm transitando e quais são as dificuldades e oportunidades disso? Assim, ó, Bibi, aí eu vou ter que falar, né, dentro do Sebrae, como é que a gente vem trabalhando, né? A gente tem alguns projetos do Sebrae, um deles é o Cidade Empreendedora, né? Que é um projeto que trabalha algumas abordagens aí territoriais, e uma das abordagens de território é a educação empreendedora. Então, a gente leva ações, cursos, oficinas, onde a gente prepara o professor, porque a gente também tem muito presente que quem leva a educação, que quem leva o ensino, aprendizagem sobre empreendedorismo na educação é o professor. Então, a gente vem trabalhando na formação de professores. Então, esses recebem formações dependendo dos níveis de ensino que a gente trabalha. A gente trabalha com educação básica, a gente tem um projeto, um dos projetos que a gente trabalha tanto no nível do programa Cidade Empreendedora quanto fora do Cidade Empreendedora. A gente trabalha num projeto, uma oficina, é um curso chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um curso voltado para todos os estudantes do ensino fundamental. Então, perpassando, então, os 9 anos. Então, é uma forma que a gente tem de auxiliar esse professor, entendendo como é que ele pode trabalhar esse empreendedorismo com os alunos desde a tenra idade. Então, a gente tem essa formação para os professores então, aprendem sobre esse projeto e levam isso para os seus espaços de aprendizagem. A gente tem também dentro do Cidade Empreendedora, que é um projeto mais robusto, digamos assim, que é um convênio, uma parceria que é feita com os municípios. Com licença. Rose, é super legal te ouvir assim, falando sobre Cidade Empreendedora. Eu conheço um pouco do projeto, né? E o que me chama muito a atenção é que vocês, claro, olham a cidade empreendedora, ou seja, com essa visão, com muitas dessas competências que tu trouxe anteriormente, mas olhando por vários pilares e vendo a educação como um desses pilares. Para pensar isso não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? Numa mudança de cultura da cidade que começa lá na base, não adianta, né? Sim, com certeza, né, Bruno? Então, quando a gente fala de como é que a gente transforma, né? Então, é podendo olhar para essa base, é podendo olhar para esse aculturamento. Então, assim, não tem... E a educação empreendedora, a gente não aprende... hoje eu vou aprender educação empreendedora, porque eu comecei ontem na educação empreendedora. Não, ela é um processo, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento humano, né? A gente está falando de desenvolvimento de competências. E competências, na verdade, não se ensina, né? Na verdade, as competências, elas são estimuladas para que os indivíduos, os estudantes e até mesmo os professores, né? Porque é importante falar que não adianta só a gente pensar no estudante, a gente tem que pensar no professor também, né? E como é que ele aprende sobre educação empreendedora para poder transitar e poder levar ter o seu repertório de educação empreendedora, ter o seu repertório desenvolvido quando está se falando de competências, né? E aí, Bibi, quando tu diz assim, o que a gente faz? A gente trabalha com a educação pública, né? E dentro da educação pública a gente tem esses projetos, conforme eu já falei, que é o GEP, que é um carro-chefe que a gente tem assim, do ensino da educação básica, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E ali nesse programa a gente tem todo um olhar para trabalhar esse estudante dentro das competências empreendedoras, né? Então a gente vai largando as sementinhas a cada ano, né? Então, cada ano do projeto, ele é pensado de acordo com a idade do estudante, né? Então, a gente tem lá o mundo das ervas aromáticas, por exemplo, aí o estudante lá dos anos iniciais, ele trabalha aquilo ali, e durante os outros anos, as temáticas vão mudando de acordo com a idade. E, falando mais específico do programa Cidade Empreendedora, que é um contrato feito entre os municípios e o Sebrae, onde a gente leva, então, o programa de educação empreendedora, a gente trabalha muito com trilhas de educação empreendedora. E aí a gente tem diversas oficinas, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, né, o workshop Professor Empreendedor, é um que a gente trabalha dentro do programa, onde a gente leva essas competências empreendedoras para que os professores possam ter esse alcance em termos de conhecimento do empreendedorismo na educação,
A gente tem um outro projeto também, citar alguns só. Assim, A gente tem um outro projeto muito bacana também, que é o projeto Legado, deixando sua marca na comunidade, que aí os alunos são estimulados a desenvolverem um projeto, a identificarem um problema e buscarem uma resolução para esse problema. E a gente tem formação de gestores também, tá falando de gestores, a gente tem uma formação para gestores escolares e por aí vai, né, Bibi? Então, ali, e Bruno, o Bruno já conhece mais o Sebrae, já sabe mais como é que funciona, né? Mas a gente vem trabalhando neste modelo. E a gente tem um outro programa também que trabalha com escolas, que inclusive eu trabalho mais fortemente com ele, né? Faço a gestão desse programa, que é o programa Agentes Locais de Inovação em Educação Empreendedora. Então, é onde a gente leva um programa de inovação para dentro das escolas. Então, a gente trabalha com um agente, né, que é selecionado por meio de um edital, e esse agente local de inovação em educação empreendedora, né, a partir de uma metodologia que a gente que tem todo um olhar, né, e trabalhar, faz um diagnóstico inicial da escola, depois faz uma análise por meio da análise de SWOT, depois faz uma GUT, né, para poder identificar as prioridades a serem trabalhadas e monta um plano de ação. A partir desse plano de ação com as escolas, trabalhando aquelas lacunas que apareceram na análise de SWOT, é feito, então, o trabalho juntamente com a escola de quais pontos, então, de melhoria serão trabalhados nesse plano de trabalho. E, por fim, tem-se, então, um TF, que a gente chama, né? Então, a gente tem um T0, que identifica como é que as escolas estão em termos de competências empreendedoras, engajamento, tecnologia, que são as três dimensões do projeto. Então, identificado isso, faz o plano de ação e, por fim, então, a gente faz um TF, que é o resultado final, né? Então, lá no T0, as escolas têm digamos assim, um radar de como elas estão e, ao final, também a gente faz essa medição para saber os pontos, então, que foram, né, desenvolvidos, né, melhorados, e que é o que a gente espera, né, que a escola consiga ter uma evolução do T0 e do TF. Então, a gente também trabalha por esse projeto, levando a educação empreendedora para dentro das escolas. mas são várias frentes, né? E várias conexões. São as várias frentes, sem contar as outras frentes aí, que são feitas pelas próprias regionais, né, Bibi? A gente tem no Sebrae 9 regionais, e a gente atua em todo o estado, né? Então, a gente consegue ter essa capilaridade de atender por todo o estado. E, claro, tem ações que as próprias regionais fazem com as escolas. Então, a gente tem aí muitos projetos, né? Que advém vem uma escola e procura, tem um projeto com parceiro local. Então, às vezes, a gente também tem essa questão de fazer algo específico, né? Para alguma demanda que surge. Então, também tem isso. As regionais, elas têm um poder de articulação muito forte. Então, a gente também acaba sendo muito demandado também pelos colegas das regionais. Então, de uma certa forma, a gente está aí trabalhando com a educação, trabalhando com a escola, trabalhando com os nossos gestores escolares, com os nossos educadores, nossos professores. Então, a ideia é que a gente possa contribuir cada vez mais, né, com a educação. E aí, se a gente for pensar, tá, mas o Sebrae é educação, né? Então, quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular e especialmente as competências que a base traz, a gente consegue conversar muito com a educação empreendedora. A gente consegue fazer um diálogo bem estreito, porque as 10 competências gerais da BNCC, elas são muito aderentes Total. às competências empreendedoras, né? Rose, eu acho que bem na linha assim que a Bibi trouxe, né? A gente fica super impressionado com a lógica de estar atuando em diferentes dimensões. A gente fala muito sobre as transformações, né, que vão acontecendo, e a gente sabe que uma mudança de cultura, por exemplo, não é do dia para a noite. E tu não faz com uma pessoa ou outra, né? Eu acho que à medida que tu vai nos exemplificando com projetos, a gente vai vendo movimentos, desde com prefeitos, com empresários e empreendedores locais, aí dentro da escola como gestor da escola, como professor, como estudante, enfim, uma série de movimentos acontecendo. Dentro dessa linha, assim,
Aí eu queria entender um pouco mais sobre como é que é articular esses múltiplos atores e como promover, de fato, a colaboração entre eles, né? Porque eu acho que vocês têm esse exercício muito de estar trabalhando de forma conjunta, colaborativa. E aí eu queria te entender um pouco mais sobre tanto os desafios, como também com as potências, de alguma forma, desse movimento colaborativo aí entre múltiplos atores. Bom, é interessante, né, a gente poder ver como é que essa roda gira, né, Bruno? Então, a gente tem, como eu comentei, a gente tem 9 regionais do estado. E esses regionais conversam, então, com as regiões, conversam com os municípios, conversam com as redes municipais de escolas, né, com a própria rede estadual também. Mas com o governo... A gente conversa com o governo, tanto o governo municipal quanto o governo do estado, né, para que a gente possa chegar de uma maneira assertiva, digamos assim. Então, hoje a gente tem toda uma articulação que, sim, é feita pelos colegas das regionais, né, que estão atuando em campo, e a gente tem, sim, projetos também que conversam com o governo. Por exemplo, a gente tem um projeto que se chama Prefeito Empreendedor. Não é? Então, o Prefeito Empreendedor é um projeto, Prefeitura Empreendedora, né? Mudou o nome, Prefeitura Empreendedora. É um projeto onde a gente também identifica como é que eles estão trabalhando dentro de vários critérios que o projeto Prefeitura Empreendedora tem, né? Então, é uma forma que também a gente se articula com esses municípios. E na educação a gente tem uma forte articulação com a rede municipal. Então, é nesse modelo que a gente atua, né? Então, a gente tem essa... Sim, já é um modelo colaborativo. É um modelo colaborativo. As prefeituras, né, tanto as prefeituras quanto a própria rede estadual, muitas vezes reconhecem o nosso potencial e nos procuram, né, para que a gente possa apoiá-los nos projetos que a gente tem. Então, a gente tem uma rede muito fortalecida em relação a esse aspecto, né, tanto de políticas públicas, quanto especificamente do projeto de educação, né, que é o que a gente está tratando hoje aqui, né? Então, na educação, a gente trabalha muito com a rede municipal e também a gente tem outras entidades que a gente acaba se aproximando, né, pelo próprio tema, né? Então, a gente tem projetos, né, que a gente vai se relacionando, buscando outros atores, e a gente tem projeto com as universidades, né? Então, a gente tem essa proximidade com as universidades, a gente tem... Até com movimentos de sociedade civil, empresas, com todas as hélices desse ecossistema, vocês acabam articulando, né? Exatamente, Bruno. É muito legal. Rose, a gente já falou bastante de cultura aqui, tu falou que tá há 20 e quantos anos no Sebrae? Tem 24. 24. Como é que tu vem percebendo essa mudança em relação à cultura empreendedora da Rose, que entrou lá 24 anos atrás, e daí articulando com essas diferentes hélices, e agora tá mais fácil, tá mais difícil? Como a gente mudou em termos de cultura empreendedora no estado? Assim, ó, Bibi, o que eu venho percebendo, tá? Eu penso que antes era mais difícil a gente falar em educação empreendedora na educação. Né? Era mais difícil, né? Porque tal... Mais resistência, né? Ou até falta de conhecimento. E às vezes, exatamente, né? Quando a gente chega com... depende, eu acredito muito na narrativa. Depende muito da narrativa que a gente vai levar para a escola. Então, assim, quando a gente chega na escola, hoje especialmente falando, né? Quando a gente tem uma base nacional comum curricular, que fala das competências empreendedoras, das competências gerais da base, lá na competência 6 tem um projeto de vida, e a gente consegue, poxa, o que é o projeto de vida? E aí a gente vem com a narrativa da educação empreendedora, das competências empreendedoras, e a gente começa a mostrar para esse professor que aquilo que ele precisa desenvolver na BNCC, a gente também pode auxiliar ele a desenvolver com competência empreendedora, porque as duas coisas se combinam. Então, a gente está fazendo esse desenvolvimento junto com aquilo que a educação preconiza, que é a base nacional, e a gente consegue
mostrar para esse professor, mostrar para esse gestor, mostrar para esse estudante que empreendedorismo também é isso. Então, a gente consegue, hoje eu diria assim, ó, que está mais... como é que eu vou explicar? Eu vejo que a gente consegue entrar com mais facilidade com esta temática. E, inclusive, até na academia. Sim. Né? Porque, muitas vezes, também na própria academia, a gente também, de alguma maneira, tem uma certa dificuldade de levar o empreendedorismo, né, na educação, e aí os acadêmicos, muitas vezes, né, e aí, até como o Bruno falou, até por não conhecer que pode ter dois tipos de empreendedorismo, né, no sentido restrito e no sentido amplo, né, e que as duas coisas podem caminhar juntas, porque vai ter aquele estudante que ele vai sair da escola e ele vai seguir um caminho que é um caminho que ele vai estudar, ele vai fazer um vestibular e ele vai buscar seu caminho. Mas a gente também tem aquele outro estudante que talvez ele vai querer buscar uma outra alternativa para ele. Vai querer empreender, por exemplo. E a gente sabe, tem pesquisas, a própria GEM, que é Global Monitor Entrepreneurship, nos mostra que existe o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. E a gente sabe que o empreendedorismo por necessidade é aquele empreendedorismo mais por subsistência, aonde não tem Tanto valor agregado. não tem tanto valor agregado, as pessoas abrem os seus negócios muitas vezes sem visão do que elas querem para si, elas abrem mais muitas vezes para suprir uma necessidade ali que ela tem. Já o empreendedorismo por oportunidade, não. Ele requer um olhar mais visionário, ele requer um olhar assim mais de gestão, um olhar mais de identificação de oportunidade, de buscar inovação, de buscar atender uma real necessidade de mercado, né? Então, quando a gente olha para esse empreendedorismo, a gente vem buscando trabalhar empreendedorismo por oportunidade. Então, assim, só para não perder a conexão, né? Lembrando que alguns desses estudantes, quando saírem da universidade, podem ter outras escolhas de carreira. E uma das escolhas pode ser o empreendedorismo de negócios. Claro. Né? E se for o empreendedorismo de negócios, que a gente consiga ajudar esse empreendedor para que ele não tenha tantos percalços e que, especialmente, que ele seja um empreendedor que tenha uma visão de futuro, que busque a inovação na sua ideia, que possa estar mais planejado, porque os negócios, que nem eu digo, né? Querendo ou não querendo, abre-se empresas todos os dias. E que bom que essas empresas que abrem todos os dias pudessem ter em seus donos de negócios empreendedores. E aí eu gosto muito de dizer que tem empreendedor que não é empresário e tem empresário que não é empreendedor. Né? Então, porque o empreendedor, ele carrega, então, essas competências empreendedoras. Né? Então, para que a gente possa ter um entendimento, né, de que esse aluno, como a gente está falando, que sair do ensino médio e que buscar uma carreira pelo empreendedorismo de negócios, que ele possa se capacitar para isso. Né? Muito legal, Wazi, porque a gente discutiu aqui nessa mesa muito sobre não só as novas gerações, mas a educação como base para esse indivíduo e humano que a gente quer. Que é o indivíduo que vai buscar a solução, que é o indivíduo que vai trabalhar de uma forma colaborativa, que vai ter uma visão sustentável, né, que vai, de alguma forma, se arriscar, que vai empreender-se, né, para além de empreender um negócio. E eu acho que tu traz muito com o conceito de empreendedorismo, de novo, para além de abrir um negócio, esse olhar e esse perfil, né, de indivíduo, que precisa também de uma educação para isso, né, que precisa de uma preparação que vai desde a base até daqui a pouco no suporte, na gestão, né, independentemente do caminho que vai seguir. Então, eu acho que tu vai nos trazendo aí, né, vai nos batizando, né, olhando com a lógica do empreendedorismo para esse perfil que a gente precisa, né, de acordo com que vai resolver os inúmeros desafios socioambientais e econômicos que a gente tem aí no mundo. O que eu gosto de falar muito, assim, né, Bruno e Bibi, que a gente precisa preparar protagonistas. Então, assim, ó, esses protagonistas,
a ideia é que eles estejam aptos para resolver problemas complexos. E como é que a gente resolve problema complexo? A gente resolve problema complexo quando a gente tem ali um pensamento crítico, quando a gente tem uma capacidade de refletir sobre ação e reação, quando a gente tem uma capacidade do fazer, e aí a gente trabalha, né, com as competências tanto de ordem cognitiva, de conhecimento, né, mas também de ordem emocional. Né? Porque não adianta também eu ter um cognitivo muito bem desenvolvido se eu não consigo me relacionar, se eu não consigo gerar redes, se eu não consigo trabalhar de forma a liderar um projeto ou liderar uma equipe. Então, também a gente tem que olhar para isso, né? E isso a gente aprende quando a gente desenvolve, quando a gente está sujeito a esses projetos que nos colocam à frente para poder pensar estrategicamente, pensar criticamente, pensar criativamente, né? Para que possa, sim, buscar soluções que sejam sustentáveis, né? E soluções para os problemas que são diversos aí da nossa sociedade, né? Então, essa é a batalha, né? Conseguir gerar protagonismo para que esses protagonistas consigam resolver problemas complexos. Essa é a luta que a gente vem travando, né? No Sebrae a gente fala muito sobre isso, mas todo mundo que trabalha com educação. É um desafio para todo mundo. É um desafio para todo mundo, exatamente. Eu acho que a gente trabalhando de forma unida, né? Juntando esforços, a gente pode ter esse jovem mais engajado, né? Então, a gente também fala de engajamento, que é uma palavra bem importante quando a gente fala em educação, né? Essa questão do engajar-se. E aí eu trago muito como é que a gente consegue engajar o jovem. Que muitas vezes esse jovem está desacreditado, especialmente esses jovens que estão mais ali para o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, especialmente das escolas públicas, que muitos desses jovens precisam trabalhar, né? Acabam não se dedicando tanto para a escola, porque precisam trabalhar. Enfim, a gente também tem dados, o próprio Todos pela Educação já tem os dados lá que demonstram, né, que muitos jovens estão sem trabalhar, estão sem emprego, né? Então, é aquele que não estuda e que não trabalha, né? Então, pensando nisso também, para que a gente não tenha, né, como é que eu vou te dizer, para que a gente consiga diminuir esses números. Sim, a educação é a força motriz para mudar isso daí. Exatamente. É sensacional, né, Bibi? A gente vai olhando assim e vai amarrando vários pontos que a gente foi discutindo aí, ó, tem várias dessas ela trouxe a questão do engajamento sem nem a gente perguntar, porque é uma das perguntas que sempre surge, né, Bruno? Passa voando o nosso tempo, Rose. Infelizmente, a gente tem que se dirigir daí pro encerramento, mas é um encerramento aí com uma fala tua que a gente quer ouvir. Qual é o futuro que a Rose deseja e o que tu está fazendo para esse futuro? Ai, gente, o futuro que eu desejo, assim, né? Eu penso que quem trabalha com educação, eu acho que o futuro que a gente deseja é olhar, assim, para a educação, é olhar para os nossos estudantes, é ver o brilho nos olhos dos nossos estudantes e que eles consigam, de alguma maneira, se apropriar dos sonhos que eles têm. Quando a gente fala de estudante, a gente tem que olhar para isso, né? Então, assim, como é que a gente ajuda um jovem a se desenvolver para que ele atinja um objetivo, né? Para que ele chegue no sonho dele. Então, eu acho que a gente está falando de sonhos. Então, assim, o meu desejo é que eu consiga, né, por meio do meu trabalho, ajudar esses jovens a colocar em prática suas ideias, a colocar em prática os seus sonhos. Então, a gente, enfim, o tempo aqui é curto, né? Mas eu teria até alguns exemplos para trazer, né? Mas esse é o meu desejo, assim, que o meu trabalho, que os meus estudos, né? Porque eu sou estudante eterna, né? Eu vou terminar o doutorado, mas eu não vou parar de estudar. Somos. Nós também somos eternos estudantes. E esse é um sonho, assim, que é olhar para esse estudante e mostrar para ele que a educação não acaba quando ele termina a escola.
que a educação é para toda a vida, que a gente está numa linha aí de aprendizado e que a gente busque isso para o nosso crescimento, para o crescimento do seu entorno e para que ele possa fazer a diferença na sociedade, né? Ai, Rose, não tinha melhor não. A gente não consegue nem falar. Como falar agora depois desse teu fechamento? A gente só tem aqui a te agradecer demais pela tua troca, pela tua fala, realmente inspiradora. E a gente fica vibrando, assim, com esse teu futuro, com o futuro que tu tá construindo, né? E nos aliando para construir ele. E acho que quando tu fala a questão sonho, né? E despertar o protagonista de cada um de nós, é algo muito potente, né? Então, obrigado. Obrigada. Por tudo que tu veio fazendo. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. São meus fãs, o Bruno eu já conheço há alguns anos e sou muito agradecida, muito grata por tanto trabalho que a gente já fez juntos aí e seguiremos, né? Com certeza. Não vai se livrar. Obrigada, Vicky. Obrigada, Bruno. Obrigada.